Vamos ver. Isso, começamos. Olha, eu estava conversando com a Conceição, ela estava me contando até um pouquinho da rotina dela, que ela iniciou com Pilates. Tem quanto tempo, Conceição? Vai fazer 20 dias agora. Ah, que ótimo! E o que você está Só que, achando? eu tô gostando, né? Nesse início eu tenho feito mais exercício, assim, para questão de equilíbrio também, e para reforçar alguns músculos da perna, para ver se assim eu evito de operar o joelho, sabe? Aí eu tenho feito exercícios com elástico, alguns exercícios com elástico, alguns para esticar um pouco, né? Aquela caminha lá que você fica empurrando lá também, fica tudo doendo aqui assim, né? Uhum. Mas eu estou me sentindo bem, tem sido bom para mim também, porque é um momento assim que não dá muito para você ficar pensando nas coisas, você fica ali, você tem que ficar bem focado, que são exercícios que demandam uma concentração, por exemplo, de equilíbrio, né? Algumas coisas demandam assim uma concentração, uma atividade respiratória também, né? Uhum. E, Conceição, você disse que você viu as orientações lá que eu enviei no grupo. Compartilha, assim, um pouco comigo. Como que está sendo para você ter contato com essas informações? O que você conseguiu já colocar em prática no seu dia a dia? Hoje, Compartilha um pouquinho. Vamos aproveitar que agora você está tendo um momento VIP, né? é, hoje foi bem interessante, assim, porque como eu fico viajando, eu Ah, viajo, né, pelo menos a cada um mês e meio, 2 meses, e esse posto que eu vim aqui, algumas pessoas não tinham visto da última vez que eu vim. Então, não tem como, você chega, as pessoas querem te agradar, e os meninos, nossa, a gente achou um restaurante aqui que é maravilhoso, você tem que ir. Aí eu falei, tá, a gente vai, né? E eu fui lá na terça-feira com uma turma, aí fala, você não foi com a gente, aí tem que ir hoje. Então, é um restaurante que você chega, você pede a carne, aí vem o arroz, feijão, ou tropeiro, à vontade, salada e tal. Hoje até eu optei por um peixe. Pessoal, assim, é um boteco daqueles que você é muito bem recepcionada, sabe? Onde os meninos uhum. vão e tal. Aí hoje foi bem interessante, né? Que eu fui almoçar e acabou que eu almocei muito tarde, já era mais de 1 hora, mais ou menos, né? Aí toda hora eu lembrava de comer, põe o talher, né? Mão para cima, né? Yes, eba! Aí isso ficou assim o tempo todo ali em mim, sabe? Essa questão Uhum. também. Hoje no café da manhã E eu não você consegui notou comer de alguma manhã. diferença, Conceição, de comer com as mãos livres, deixar o talher, mastigar? Você conseguiu É, se perceber comendo devagar? sim, eu percebi que eu comi, né? Mas não comi tanto igual eu comi na terça-feira. Foi um dia assim que assim, né? Eu adoro um bife com arroz e ovo, cara. Adoro um bife com arroz e ovo. E põe um azeite em cima. Aí hoje eu percebi que, seguindo essa rotina, e você conversando também, igual estava conversando com os meninos, nós éramos 6 na mesa, aí todo mundo quer contar a casa, e aqui em Juiz de Fora, todo mundo flamenguista, né? Quem não é flamenguista aqui, não existe. Aqui não tem Atlético, Cruzeiro, nem se fala nesses times aqui. Então, como o Flamengo ganhou ontem, eles estavam todos vibrantes, né, com essa questão. Aí, conversando e tal. E eu tenho, né, a Poliana vai entender melhor isso, eu tenho um problema comigo, que até eu comecei a fazer, mas não consegui, que é, eu não consigo comer de manhã. Não consigo Não comer. sente fome, não sente essa necessidade. Não. Eu consigo comer alguma coisa tipo umas 9h30, 10 horas. Mas como eu estou aqui, eu gosto muito de fruta. Então, de manhã eu gosto de comer uma fruta. Eu comi fruta e uma xícara de café com leite. Que às vezes chega um colega que está no hotel, aí você senta também, você vai esperando, aí você vai conversando. Aí eu vou almoçar depois de meio-dia, 1 hora, né? Mas eu tentei manter o que eu fiz. Como eu tô ficando em hotel, na segunda-feira, quando eu cheguei aqui, mesmo eu viajando na terça, que eu dormi noutra cidade, eu comprei fruta. Aí comprei maçã, comprei pêssego, pera e uma penca de banana. E deixei aqui no hotel, porque o quarto ficou reservado. Então, à noite, pra você ter ideia desses dias todos, ontem que eu pedi uma refeição no restaurante, mas eu pedi um queijo quente, porque eu estava trabalhando à noite, e um suco de laranja. Mas o meu problema maior é esse horário do almoço, né? E não sei se vocês conhecem Juiz de Fora. Juiz de Fora, cada esquina tem a padaria e no meio da rua tem uma pastelaria. Aqui, Verdade.
Aqui, nas esquinas, é padaria. E, assim, tudo um cheiro muito cheiroso. E onde eu estou, o escritório hoje que está a empresa, embaixo é uma cafeteria. Nossa. Toda hora sobe um cheiro de bolo, né? Mas eu consegui segurar, assim, eu acho que eu consegui. Mas o interessante foi essa questão que você falou de mastigar devagar, sentir o gosto do alimento. Hoje de manhã eu fiz esse teste, né? Eu gosto muito de comer abacaxi, o abacaxi estava amarelinho, assim, estava bem docinho. Aí pus o abacaxi, um mamãozinho também que eu gosto, eu tenho meu intestino é bem preso, então o mamão me ajuda um pouquinho, né? Aí você percebe realmente que você come menos devagar, você sente melhor o sabor da fruta. Aí teve uma hora que, na terça-feira, a gente estava almoçando, não, o pessoal está atrasado, aí você quer correr? Eu falei, peraí, eu não posso correr. Vamos devagar. Mas eu tenho ouvido muito, né, as questões, né, a Vanessa mesmo falou outro dia, né, sobre a questão da água com gás também, que era uma dúvida que eu tinha, que eu gosto muito de água com gás, mas essa semana acho que o meu pecado maior foi como os meninos me levaram para comer em lugar assim que a comida é mais gordurosa, e como eu não tenho a vesícula, eu acaba tendo uma diarreia, não chega a ser uma diarreia, mas meu intestino acaba afetando, meu estômago também, que acho que eu forço mais ele, né? Aí acabou que eu tomei foi refrigerante, que eu tô tentando tirar da minha vida o tal do refrigerante, mas ainda não consegui. Mas eu também tenho o hábito de usar a água com gás. Colocar, em vez do refrigerante, desculpa te interromper, mas só uma dica. Gosta de limão? Gosto. Então, misturar, colocar, né, na água com gás mesmo, limão. Tá. Aí dá para você fazer essa troca do refrigerante pela água com gás e o limão. Tá. Adorei a dica, Polly. Vou usar isso também. Eu reduzi muito refri, mas até hoje, se eu vou para uma festa, pelo menos um copo de refrigerante eu bebo e eu ainda continuo com muita culpa, porque foi muito difícil, principalmente reduzir Coca-Cola. Sempre gostei de Coca-Cola, e aí eu vi que começou a fazer mal para minha saúde. Quando eu também entrei no processo de reeducação, eu pensei, gente, preciso extinguir. Aí a primeira coisa que eu fiz, lá em casa, todo mundo concordou, como meu pai tem colesterol alto, entrou para o pré-diabetes, nós cortamos refrigerante. A gente não compra refrigerante lá em casa, só compramos quando vai uma visita, a gente sabe que a visita gosta de refrigerante, a gente compra, mas assim, domingo, por exemplo, a gente compra um refrigerante lá para casa, se quem está lá de visita não toma, ele perde na geladeira e a gente joga fora. Já não tem mais o hábito de tomar com... mas eu adorei essa estratégia da água com gás e limão. Gente, fica muito bom. Façam. E outra coisa... a Vanessa perguntou, né, outro dia, foi semana passada, Vanessa, da água com gás, né? Foi. Se pode tomar junto com a comida? Pode pôr umas gotinhas de adoçante? Você acha que fica azedo? Assim, experimenta primeiro. Eu só de falar de limão, eu fico salivando. É bom, né? Mas deixa eu te falar. Experimenta primeiro a água com gás e o limão. Tá. Se você vê que você não vai tolerar bem, aí você coloca uma gotinha de adoçante. Mas eu acho que você vai gostar. Tá. Uma outra estratégia também que eu gosto de usar muito é suco de uva integral. Aqueles daquela garrafa ambar, sabe? Que ele é mais concentrado. Tem que ser esses mais concentrados para ficar bem gostoso. Misturar também na água com gás. Fica muito bom. Então, assim, algumas estratégias que dá pra gente utilizar e fazer as trocas, né? Porque refrigerante, gente, tem muito açúcar, conservantes, aditivos, que não é nada interessante para nossa saúde, né? Então, assim, são opções que dá pra gente inserir aí no nosso dia a dia mais saudável, sabe? Tá. Vou fazer essa experiência. Faz e me conta. Ô, Polly, o que você acha do que ela falou que ela não consegue comer de manhã? Qual que seria a orientação para ela, hein? Então, tem pessoas que realmente não sente fome, né? Não sente essa necessidade de comer pela manhã. Não tem problema. Mas a gente tem que fazer toda uma adaptação, né,
um ajuste alimentar mesmo na rotina da pessoa, para ela conseguir inserir esse café da manhã aí. Mas assim, não tem problema, não consegue inserir, não tem problema. Você acorda mais ou menos que horas? 5h30, 6. 5h30. Mas nesse intervalo você bebe água? Água bebo. Muita? Mais ou menos. Mais ou Geralmente eu menos. acordo. Aí o que eu tenho feito? Eu tenho levado, por exemplo, um iogurte desnatado ou integral. Aí quando é umas 9h30, 10 horas, eu consigo comer. Tá. Então, não necessariamente a gente precisa, né? O café da manhã é importante, mas tem pessoas que realmente não toleram, não conseguem comer e tá tudo bem, gente. O ideal seria você tomar o seu café da manhã, bonitinho, mas como não consegue, faz essa refeição, tá ok, tá legal. O que seria legal também você inserir aí, pela manhã, seria um shot com limão, própolis, cúrcuma, pimenta e gengibre. Para a gente também ir acostumando aí seu organismo, para ver inserindo aos pouquinhos, sabe? Porque também não é interessante você ficar um longo período em jejum. Ô, Porque Polly, deixa eu só te interromper. Eu tomo esse shot, gente, uma delícia. Não acho ruim. A primeira vez que eu fui experimentar, nossa, gente, isso é horrível. O meu shot é meio limão, cúrcuma, aquelas bolinhas, como é que chama o nome, gente? Chia. Cúrcuma, limão, chia, própolis, e eu colocava por minha conta também, que eu achei que foi muito gostoso, uma colherzinha de gengibre em pó. Eu não coloco pimenta. Muito bom, porque dá um sinal para o seu corpo, assim, pra você limpar ali, né, o seu corpo. E o que pode acontecer também, né, Polly? Se ela ficar muito tempo sem comer, o organismo dela vai entender que ela está passando por um período de escassez grande, tem que reter mais gordura. Então, quando você for se alimentar, o seu corpo vai reter mais gordura do que o normal, porque ele precisa trabalhar ali com estoque, né, Polly? Isso, por isso que eu falo, a gente tem que ir aos poucos para ir adaptando o seu organismo. Não vou te falar, vai, sério, o café da manhã aí. Também não é assim. Mas, assim, existem maneiras da gente ir adaptando o seu organismo para ele ir aceitando. Porque vai chegar uma hora que você vai falar assim, nossa, eu não aguento ficar sem um café da manhã. Entendeu? Eu acho que eu Ô, tenho Polly, e o shot alergia já dá uma gengibre. saciedade pra gente, né? Ó, gente, eu saí de casa 5h20 para ir pro Muay Thai. Eu tomo shot quando eu saio lá de casa. Aí eu tenho que tomar meu café da manhã 8 horas. Tem dia que dá 8 horas da manhã, eu não tô querendo tomar café da manhã, que eu me sinto saciada com o shot, porque tem energia, né, Polly? Sim, e a chia que você toma também, ela ajuda nesse processo aí de saciedade. Agora eu acho, Poliana, que eu tenho alergia ao gengibre. Ah, não, então não insere o gengibre. Eu começo a coçar quando uma vez, eu não sei quem falou para mim, põe gengibre em alguma coisa. Não, eu começo a coçar, fico meio... Entendi. Então não insere o gengibre, mas dá para a gente usar cúrcuma, pimenta do reino, o própolis, junto com o limão aí. Até mesmo a chia você pode inserir aí. Anota aí então, Conceição, Vanessa. Qual que seria a dosagem, Polly, para elas usarem no shot? Ó, um limão espremido. Anota aí, gente. Dependendo do tamanho do limão. Ah, tá. Ou né, se tem mais caldo, menos caldo, depende. Um limão espremido, uma colherzinha de chá de cúrcuma. É cúrcuma? Açafrão. A cúrcuma é açafrão? Eu não sabia, não. É o nome técnico, né? Uhum. Açafrão é anti-inflamatório, né? Isso, exatamente. Eu costumo pôr muito em receita. Por exemplo, frango, carne branca, eu coloco muito. Ótimo. Ele na comida, ele faz o mesmo efeito, Polly? Faz, ótimo, pode inserir, sem problema nenhum. Tem pessoas que não toleram o shot, aí eu recomendo inserir na alimentação, nas refeições, no arroz, no frango, na salada. Então, assim, dá pra gente utilizar aí de outras maneiras. Então, um limão, uma colher de cúrcuma, uma de chia? Pode colocar uma de chia e também... É colher de chá ou sopa? Hã? Colher de sopa?
Da cúrcuma de sopa. Sopa não, Chá. de chá. Colherzinha pequena, né? É pequena, se colocar aqui muito. Tá. Própolis é gota? Gotas, isso. No mínimo 20. Quê? É que eu perdi aqui. Então, calma. Então, uma colher de limão, Não, um limão limão, espremido. uma unidade de limão, uma colher de chá de cúrcuma, que é o açafrão. Própolis, no mínimo 20 gotas. De 20 a 30 gotas, tá, gente? A Débora tá anotando. Pimenta. Pimenta do reino, tá? Mas pimenta é como? Pitadinha? Pimenta pó. Então, aí só pitadinha. Isso, tadinhos. Olha, o que seria uma pitada de pimenta? Se for, ó, vamos lá. Se for daquelas que é. Eu não sei o nome. Tem que ter um furinho em cima. Tipo igual de canela, mas tem o de pimenta, né? Isso. Se for ela, uma pitadinha. Se não for, uma colher de café, que é aquela menorzinha. Entendeu? Sim. Olha, Então, ó, você poderia esclarecer pra gente, até para quem vai ver depois, o que é? Uma colher de café, uma colher de sopa, uma colher de sobremesa? Qual que é essa medida? posso. Colher de sopa é aquela colher que a gente costuma, né, comer mesmo, né? Aquela maiorzinha. Deixa eu ver. Eu tenho uma lâmina, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí, só um minutinho. Tá? Eu tenho uma lâmina, eu vou compartilhar. Peraí. Que eu sei que Ficar mais- essa é dúvida de muita gente, principalmente na hora de fazer receita. Ah, o que é uma colher disso? Uma colher daquilo? E principalmente na hora de for fazer o plano também, né? Pegou, Vanessa? Peraí. Acho que são essas. Peraí. Essa é a de comer, que é a maior. Essa é de chá ou de sobremesa? Qual? Deixa eu ver aqui. Essa é de chá e a do meio de sobremesa, né? Isso. No caso, café, né? A maior é sopa. Ó, tá em ordem de tamanho, tá vendo? Não, é isso mesmo. Isso mesmo. A de café é um pouquinho menor. Oi? Olha, sua fala tá com eco. Tá melhor? Tá dando microfone. É porque eu acho que ela tá, pra mim, ela tá aparecendo 2 vezes. É porque eu vou compartilhar a tela do Pra meu mim computador. E aí, Polly, para o shot é para usar a colher de sobremesa, não a colher de café, né? Mostra aí, Vanessa. Não, calma, gente. Não, é a de chá, é essa aqui. Isso, É a pequenininha. exatamente. Espera aí que eu vou compartilhar.
Estão conseguindo ver? Agora sim. Tá Ah. vendo? Essa colher menorzinha, ela é bem pequenininha mesmo. É para misturar o café. Então eu tô sem a de chá. Que eu tenho Entendeu? a de Não, café e a de sobremesa. Isso, isso. É porque essa colherzinha sua a menorzinha, eu não tô conseguindo identificar ela, se ela é a de chá ou se ela é de café. A de café eu acho que ela é de chá. Eu acho que ela. Será que ela é de chá? Porque ela Ela é de é chá. aquela que vem nos joguinhos, sabe? Quando vem garfo, Ela é faca de e colher chá. tamanho normal, aí vem ela, pequenininha, em entendi. saqueiro. Entendi. Acho que ela é de chá. Ela é de Aí chá. sempre pegaram. Eu não sei se ela é de chá ou de café, porque a de café parece que é menor, né? Ela é É. bem pequenininha. Ela é Essa mais do curtinha, tamanho do assim. meu dedo. Olha, meu dedo não é grandão, tá vendo? Ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. E a conchinha dela é mais feita assim. Ó, tá vendo? Ela não é muito grande. Ela é bem pequenininha. Mas de pimenta é muito. É, sim. Então, assim, É pitadinha, é melhor. pitadinhas, gente. Senão vocês não conseguem tomar bem, não. O gengibre é pó? Ó, uma colherzinha também. Então, aí, ó, colher Olha, você podia mandar essa imagem lá no grupo depois? mando sim, claro. Mas então, ó, colher de café menorzinha, colher de chá um pouquinho maior, e a de sobremesa um pouquinho maior do que a de chá, e a de sopa é aquela maiorzinha mesmo, que a gente já está habituado. Entendido? Uhum, Interrompido. certinho. Eu não sabia a diferença da colher de É chá chá. para a colher de sobremesa. Para mim era uma só. Eu achava que chá e café era a mesma. Sobremesa, Chá e café. Chá e sobremesa eu café. sabia que era maiorzinho. Polly, seu áudio está mutado. Voltei. Ela é bem pequenininha mesmo, gente. Uhum. Bem pequenininha mesmo. Então, assim, dá para colocar uma de. Se for a de café, dá para colocar uma de café de pimenta. Uhum. Esse shot, o que tem de líquido nele é só o limão ou tudo isso é na água? Não, só o limão. Mas, caso você não tolere só no limão, você pode estar diluindo em um pouquinho de água, 200 ml, 100 ml de água. Mas o ideal seria tomar puro. É muito gostoso. Ele é uma porção pequena, né? Parece que fica uma porçãozinha, né? Isso. Fica quase um dedinho lá, quase uma pinga. Adorei. É bem isso. Só uma Tomar uma dose. pinguinha de manhã, pela manhã. Pode Só pôr uma a dose. pinga. Olha, esse shot é interessante para quê? Ele é para o corpo, para... Olha, é um antioxidante, né? O que ele vai fazer? É combater nossos radicais livres, né? Interessante aí para o processo inflamatório, bom para a imunidade, né? Consequentemente. Então, assim, é interessante a gente estar inserindo ele aí durante, né? No nosso dia a dia. E Ele ajuda a dar energia. o limão é vitamina C. Então, você faz Vitamina introdução de C. vitamina C no início do dia, você está assim, purificando seu organismo, você está limpando ali seu sangue, né? Então, você já dá o sinal para o seu corpo, assim, olha, vamos fazer aquela faxinona, aquela purificação, vamos trabalhar no processo inflamatório, né? Exatamente. E tem que ser em jejum, né? É o primeiro, o shot. Ou antes de tomar, né? Eu sempre peço para tomar cerca de 200 a 300 ml de água antes. Mas eu sei que tem pessoas também que não toleram, né? Que fica um pouco enjoada e tal. Se não conseguir, não tem problema, já pode tomar o shot direto. Entendi. E essa prática de tomar água em jejum melhora tanto a saciedade, né? Diminui essa vontade incontrolável de comer doces, né, Polly?
Melhora a circulação sanguínea, super importante tomar água em jejum. E tem vários estudos que apontam os água eu já benefícios da tomei, né? água em jejum, né? A água eu já Exatamente. tomei, tem muito tempo que eu tomo. Agora o shot eu nunca tomei. Uhum. Não, Não. você vai gostar. Agora a água eu tenho facilidade. Eu levanto de manhã, eu sempre tomo água. Que Ótimo. bom. É tanto que eu dou água pro Davi. O Davi já acostumou também. Ele me vê tomando, ele toma também, né? Aham. Vanessa, antes de você entrar, a gente estava fazendo o alinhamento da Conceição. Aí a gente está conversando individualmente, né? Uhum. Para verificar como que está sendo o processo, o que você já está conseguindo aplicar no seu dia a dia. Queria ver se você conseguiu ver os 2 vídeos que eu mandei lá no grupo. Se não conseguiu, não tem problema, quero um resumo. Eu Pode queria só perguntar. tirar uma dúvida antes da Vanessa começar a falar dela. Tá. Que lá naquela tabela que a gente está pondo, que a gente está comendo no dia, eu tenho dificuldade com relação que eu tenho pergunta lá sobre caloria. Você tem dificuldade em questão de calorias? Por exemplo, igual. De quantificar quantas calorias que ela está comendo, ingerindo. Por exemplo, um prato de arroz, feijão com bife, entendeu? Aí eu nem pus nada de calorias, porque eu não consigo mensurar isso na minha cabeça, sabe? Mesmo que eu olhe lá, o arroz, uma colher de arroz tem tantas calorias. Aí ela se soma, por exemplo, se uma tem 80, se eu puser 2, entendeu? Não, então. Tem alguns alimentos, né? Os que já tem, que vem em embalagem, lá tem a caloria, né? Mas no caso do arroz, do feijão, da salada, desses in natura, assim, não precisa de colocar caloria, não precisa, Débora? Ou você queria que também colocar? Seria ideal colocar o número de calorias do prato para a gente saber quantas calorias você está consumindo por prato, né? Qual que é a sua recomendação, Polly? Vamos seguir sua recomendação. Então, o interessante é olhar na embalagem, né? Quanto, por exemplo, quanto que tem de calorias em X quantidade de alimentos. Lá, todo rótulo tem, gente. Todo rótulo tem a quantidade de calorias que tem aquele determinado alimento. Então, também a lista de ingredientes, né? O que você está consumindo aí. Isso. Até mesmo porque cada pessoa, por exemplo, você, Conceição, na sua dieta, no seu processo de emagrecimento, você vai precisar consumir até X calorias no dia. Como é que você vai saber se você está acima ou abaixo disso? Como eu trabalho muito andando, eu não faço refeição em casa. Se eu for fazer refeição em casa, é só à noite. Se eu for fazer um sanduíche, entendeu? Todo o meu almoço, toda minha refeição é tipo assim. Hoje eu posso estar lá em Betim, amanhã eu estou no Belvedere, depois de amanhã eu estou na Cidade Nova, porque eu rodo em obra. Entendi. Polly, você teria algum material para compartilhar com a gente? Por exemplo, 2 colheres de arroz equivale a tantas calorias, um montinho de alface, de salada, equivale a tantas Vou fazer isso. Alface Vou compartilhar. Tem pessoas que até pesam, né? Conseguem pesar a refeição, né? Um pouquinho vai ter. Vou fazer o seguinte. Como assim? Vou fazer para vocês uma tabelinha dos alimentos que a gente consome com maior frequência. Um arroz, feijão, saladas. E a quantidade e medida caseira, para vocês terem noção de quanto tem de caloria aquele determinado tipo de alimento. Combinado? E aí eu disponibilizo para vocês lá no grupo. Tá. Conceição, você preencheu, então, o diário alimentar? Preenchi. Maravilha. Ele tá aí com você? Tá. Conta pra gente, né? Depois, Conceição, Vanessa e o pessoal que vai ver a aula gravada, se vocês puderem tirar uma foto e mandar pra gente, que se não quiser mandar lá no grupo, pode mandar para mim no privado, eu compartilho com a Poliane, justamente para acompanhar, não é para julgar vocês, mas é para acompanhar qual que está sendo o volume de alimentação, até porque a gente vai adequar isso quando a Poli prescrever a dieta, né? Como que foi, Conceição? Conta a sua experiência. Como que foi preencher o diário alimentar? Que, gente, mais uma vez, a base do desafio é o automonitoramento. Por pelo menos 3 meses, nós vamos precisar preencher o diário alimentar para estabelecer um hábito por toda a vida. Que aí, durante esse período, seu cérebro, ele vai compreender qual que é o volume de comida, o quanto você vai
ingerir aí ao longo da vida na fase da manutenção. Quantas vezes a gente iniciou uma dieta e parou? Iniciou e parou. A gente iniciou, perdeu peso e retomou o peso todo de novo. O nosso objetivo é diferente. O objetivo do nosso desafio com as mentorias é ajudar vocês a perder peso, mas a manter a perca de peso para o resto da vida, tá? E aí, para garantir isso, nós precisamos de uma constância. Então, preencher o diário alimentar é importante. Só antes de você falar, Conceição, eu queria fazer uma colocação na hora da sua fala, e acabou passando batido. Quando você for comer de novo com seus colegas, eu sugiro que você comece a usar e abusar lá do pensamento. Quando a gente estava falando do pensamento sabotador, eu sempre falei para vocês assim, qual que é o pensamento alternativo? Como é que a gente pode conversar com isso? E aí tem alguns cartões de enfrentamento que eu enviei no grupo, eu vou enviando mais, começa a usar disso e falar com seus colegas, olha, não, hoje eu não vou querer isso não. E aí eles vão insistir, não, come, não, que é isso, tá ótimo, só hoje, não tem problema, é um dia só, você tá viajando, quando você voltar para BH, você retoma isso. Você tem que pensar, Conceição, que a sua meta e o que vai te trazer mais felicidade é você perder peso. É aquelas vantagens que você vai preencher lá no primeiro dia, né? Quais são as vantagens para você emagrecer? Que não é só saúde, é estética, é autoestima, é bem-estar, é você vestir suas roupas, é você ter condicionamento físico, é você ter longevidade, é você prevenir doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade, tá? E quando você for se alimentar, por mais que você repita, coloque um volume menor de comida no seu prato, mas espalhe a comida lá no seu prato. Porque se você coloca só um bolinho de comida também, você fica assim, o seu cérebro entende que você vai passar fome, que é pouco. Se você colocar a comida espalhada no seu prato, comendo devagar, conversando, largando o talher, dando tempo para você entender que você está saciada, você tem mais chances de ficar saciada com essa alimentação, sem precisar comer um volume enorme de comida. Se for comer macarronada, uma comida gordurosa, do mesmo jeito, coloca um volume menor e aprecie o máximo que você conseguir ali daquele alimento para você se sentir mais saciada. Eu até usei isso hoje, porque agora à noite os meninos vão sair para comer uma pizza aqui numa pizzaria que eles gostam. Falei, não, eu já tive minha cota do almoço, acho que eu não vou aguentar comer mais nada à noite. Né, geralmente na quinta-feira o pessoal gosta de sair aqui para... Falei, não, aí eu agradeci e tal, falei que eu tinha um compromisso também aqui na cidade, e fiquei quietinho aqui. Ótimo. Até porque, Conceição, quando você vê que você está perdendo peso, você não vai parar de sair com seus amigos, você não vai parar de viajar, você não vai parar de receber convite para ir para a pizzaria. Então, a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de evento. Você consegue ir numa pizzaria e comer uma fatia de pizza? E se já extrapolou o seu montante de calorias da semana, você consegue ir numa pizzaria e pedir, sei lá, uma proteína? E comer um bife assado enquanto seus amigos comem pizza? Você consegue resistir? Ou você consegue levar seu próprio alimento? Que isso está na fase de manutenção. Quando você começa a perder, você vai parar de viver? Você vai se isolar? Não, a gente vai continuar frequentando festas, frequentando os restaurantes, frequentando os rodízios de pizzas com os amigos para se socializar. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso. E nós vamos aprender mais para frente. A gente vai fazer um treinamento só para lidar com a vontade incontrolável de comer, como lidar com o desprazer, com as emoções ruins, desagradáveis, quando a gente recusa algum alimento saboroso, tá? Compartilha com a gente como que foi preencher o seu diário alimentar. O que você percebeu? Você percebeu que você come mais do que você imaginava? Volume de comida, horário? Me chamo, eu já sabia nessa questão minha para comer de manhã, assim, que eu tenho essa dificuldade, né? Mas quando eu vou mesmo sair com alguém, entendeu? Igual os 2 dias que eu almocei com os meninos, né? Aí eu preenchi, assim, por exemplo, no primeiro dia, que foi o dia que eu viajei, dia 17, às 10 horas o ônibus fez uma parada, 10h30. Aí eu desci e tal, porque até para sair do ônibus também, né, esticar as pernas.
Aí eu acabei comendo 2 mini pastel mesmo de queijo, eu gosto muito de pastel e queijo, e tomei um suco. Aí depois eu fui comer de novo às 15 horas. Aí eu passei em frente à padaria vindo para o hotel, que eu saí mais cedo lá do escritório, né? Aí eu vim para o hotel aqui. Aí no caminho eu peguei um pão com manteiga lá e um copo de leite também que eu tomei. Não, foi um café com leite, mas mais leite. Aí sentado na padaria. Aí quando foi 8 horas da noite, aí eu comi uma fruta aqui no quarto do hotel, que eu cheguei, tinha alguns trabalhos para fazer no computador, eu sentei para fazer. Aí eu peguei a pera, né, e fui comendo ali, uma maçã também, comi 2 frutas e tal. Então, é o que eu... E com relação a essa questão do, do, do sentimento, né? Questão do sentimento, assim. Você definir o sentimento, né? Eu me senti tranquila. E mesmo, até mesmo no dia esses 2 dias que eu almocei mais, assim, você tem um pouquinho, assim, você sente um pouquinho de culpa, né? Você acaba sentindo um pouquinho de culpa. Aí, quando chega à noite, se você consegue segurar bem, assim, você já sente uma certa tranquilidade. O que eu percebi é que eu não posso fazer com que isso se torne um pensamento meu. Aí eu posso comer muito, porque de noite é aquilo que você tem falado, né? Então, eu preciso trabalhar isso. E quando eu estou no Pilates, isso me ajuda bastante, porque eu estou muito dedicada ali, né? O Pilates tem que ter concentração, então você fica com a cabeça ali sem pensar em muitas coisas. E uma das coisas que eu percebi também, que foi o dia que foi mais puxado, porque às vezes eu fico 2 meses sem vir aqui, então quando você vem, as pessoas têm com todos os problemas que tem, né, para a área eu sou de segurança do trabalho, então tem algumas atitudes, algumas coisas que a gente tem que fazer também, que às vezes chateia, né, de você suspender uma pessoa, ou às vezes esperam você vir para tomar alguma atitude. Então, isso mexe bastante com o meu emocional, né? Aí eu fico louca, assim. Se tiver 10 quilos de bala, eu chupo 10, como 10 quilos de bala. Eu nem chupo a bala, eu como a bala. Eu vi você fazendo a dinâmica da bala, né? No dia que pediu para trazer alimento. Eu não posso ver aquela bala chita amarelinha, sabe? Eu tenho um chefe que ele passava na minha mesa, ele pegava o saquinho, porque eu passava na padaria, comprava o saquinho e falava assim, olha, você tem problema para resolver, né? Porque você já comprou a bala chita, que eu gosto muito daquela bala, sabe? A amarelinha. Ele passava e pegava a bala, falava, hoje está tendo problema para resolver, porque, assim, em menos de 1 hora eu comia 300 gramas daquela bala. Olha, Hoje, substituir a hoje eu bala nem chita compro por mais, uva nem passas, o compro que que mais, você eu acha nem disso? compro bala. Conceição, eu vou orientar você, eu vi que a Poli concordou, você comprar uva passas, e a hora que você tiver vontade de comer Uva bala, passas? você comer uva passas no lugar. Por quê? Primeiro, a bala tem muito açúcar. Você já viu final de festa de criança? Gente, os meninos, eles ficam assim, abençoados. Os meninos ficam muito agitados, eles começam a Loucos. gritar, a correr, destrói a festa inteira. Por quê? Porque o açúcar estressa, açúcar agita muita gente. Se você está ansiosa e você está consumindo açúcar, você está dando veneno para o seu organismo, porque você vai estressar o seu organismo. O açúcar vai aumentar o nível de cortisol, porque vai estressar o seu cérebro. A nível de dependência de açúcar é bem semelhante, usa os mesmos processos neuronais, as vias neuronais dos processos químicos de drogas, de álcool e droga. Por quê? Porque o acesso ao cérebro é rápido. Então, você liberou aquela onda de prazer para o cérebro, e aí, do nada, você vai viver aquela escassez, como é que chama? A fissura, né? De ficar sem a droga, do açúcar. O que é que as pessoas, usuários de maconha, os pacientes que eu acompanho em dependência química, gente, é horrível o momento de fissuras deles, eles ficam doidos, que eles querem. Terminou o efeito da droga, ele quer de novo, ele sabe que faz mal, mas ele quer. O açúcar faz isso com você. É por isso, gente, que, por exemplo, Poli, me corrija se eu estiver errado. Se você comer uma pizza hoje, à noite, amanhã, a sua tendência é buscar mais carboidrato. Você pode estar alinhada com a sua dieta, mas no outro dia você vai ter mais vontade de comer doce pela manhã, de comer um salgado, de comer uma porção maior de comida, porque você vicia o seu corpo quando seu cérebro sente
que tá diminuindo ali a sensação, ele vai falar, quero mais, quero mais, quero mais. E aí, o que você faz? Comer por compulsão é um processo automático. Você nem percebe, por isso que eu fiz o exercício, você nem percebe que você está mastigando a bala. Você colocou a bala na boca, engoliu, quer outra. Nossa, você nem percebeu que você chupou a bala. É mais ou menos assim. E aí, Daí você não está resolvendo o seu problema. Você não está resolvendo a ansiedade, você não está resolvendo a sua frustração, né? Você está prejudicando o seu organismo, né? Está diminuindo sua expectativa de vida, que você está consumindo muito açúcar. A Polly, fala o que você achou, mas enquanto ela descrevia, eu vi que você ficou satisfeita com a sua descrição. Comi um pão, leite, à noite eu comi fruta. E por isso que é importante seguir aqui, né, como nutricionista, porque o que eu acompanho nessa área da alimentação, os meus pacientes, por exemplo, você não comeu proteína durante o dia, não comeu salada, você comeu só carboidrato e você comeu uma fruta à noite, então você está ingerindo açúcar à noite, porque tem a frutose, né? Então vai estimular o processo de insulina, né, Polly? Eu não sei se é recomendável, a Polly vai falar como que seria para comer fruta à noite. O que você acha, Polly? Primeiro, só uma dica, né? Você passou lá na padaria e comeu o pãozinho com a manteiga, né? Não daria pra gente substituir por um ovos? Te daria mais saciedade, você estaria consumindo uma fonte de proteína, ok. Né? Coloca e pede eles para colocarem lá para você ovinhos mexidos, ou até mesmo o ovo mesmo. O ovo. Sim. Sem ser mexidos, pedir para inserir com uma fatia de queijo, entendeu? Você vai ficar saciada por mais tempo, né? E outra coisa, a fruta, uma dica, gente, nunca coma a fruta isolada. Sempre com uma fibra, para poder ajudar aí no processo de absorção e também de saciedade. Então, assim, comeu a fruta à noite, não come ela separada. Insere aí uma chia, uma aveia, né? Mas nunca ela isolada. Combinado? Tá. Beleza. Mas é isso. Deixa a Vanessa agora contar a experiência dela, hein? Mas te ajudou, Conceição? Muito. Tá. Conceição, envia pra gente o seu diário alimentar, até pra gente ir ajustando junto com você, tá? Gente, por que é importante fazer o diário alimentar e se pesar? A Conceição falou comigo que ela não consegue se pesar todos os dias, então ela vai pesar 2 vezes na semana. Não deixe de se pesar 2 vezes na semana e montar o seu diário alimentar, porque, gente, a partir disso, nós vamos montar o gráfico de vocês mensal de perca de peso e de evolução aqui no desafio, tá? Então, se no primeiro mês, nas primeiras 4 semanas, você vai colocar o peso lá para mim, na semana do dia 20, eu estava pesando 90 quilos. Na segunda semana, eu estava 92. Na terceira semana, eu estava 90. Na quarta semana, eu estava 95. Se a gente tem esse gráfico oscilando, nós vamos focar onde? Na sua alimentação, porque 80% da nossa alimentação, que é a base do nosso processo de emagrecimento. 80% do emagrecimento está relacionado à alimentação. Quando você faz o seu diário alimentar e você começa a se pesar, eu, Poliana, e você, vamos conseguir olhar assim, o que fez você pesar 92 quilos? Vamos ver o que você comeu nesse dia. Será que teve diferença? Foi isso que você comeu? Foi 4 fatias de pizzas? O que será que aconteceu no dia que você comeu mais salada? Seu peso na balança alterou? É para trazer essa consciência para você de como é que a sua alimentação vai repercutir. Conceição, se você tivesse colocado o seu peso segunda, terça, quarta, quinta e hoje, quinta-feira, você veria a diferença na sua balança, porque teve dia que você comeu mais gordura, teve dia que você comeu fritura, teve dia que você comeu fruta. Tá? Isso serve para todo mundo que está aqui no desafio, tá? Gente, e eu tô fazendo isso junto com vocês, tá? Eu também tô controlando meu peso, tá? Tô fazendo esse automonitoramento aí junto com vocês. E aí, no final, a gente vai compartilhando os resultados, tá? Vamos passar para a Vanessinha. Conta pra gente a sua experiência, Vanessa. Conta um pouco do que você já está conseguindo colocar em prática, do que a gente está conversando. Conta um pouco do seu diário alimentar, dúvidas aí sobre alimentação, a Poli já está aqui ajudando a gente.
palavra é sua agora. Então, a gente foi para o sítio, né? E aí eu fiquei de mandar os 10 minutos de exercício na sexta e não mandei. E eu fiquei assim, gente, eu não consegui. Por quê? Foi correria, porque a gente estava se arrumando para ir, né? Uhum. E aí, na hora que o André mais a Bruna veio me buscar, e eu falei, André, eu não mandei o vídeo. Ele falou, eu vi que você não mandou. Chegar lá, você faz. Mas assim, acaba que eu não ia conseguir fazer, né? Porque eu fiquei na correria o dia todo para ir, mas enfim, na hora que a gente chegou lá, a gente fez cachorro-quente. E aí eu lembrei muito de você falando, né? E aí o André falou: você vai comer cachorro-quente? Aí eu vou comer um só. Aí ele falou: não, a gente não vai comer, porque a gente já vai tomar cerveja, né? E ele já estava assando carne. Aí o que eu fiz? Eu coloquei ele bem menorzinho, né? Não colocamos muitas coisas. Já fizemos ele com milho, tinha batata. E aí eu fiz ele menorzinho e sentei com um pratinho na mesa. Tava todo mundo comendo, né? Aquele pão maravilhoso. Desesperado, como se fosse acabar. Porque tava todo mundo com fome, porque a gente chegou até, né, carregar tudo, para pôr tudo no lugar, fazer. Aí eu sentei e fui cheirando a salsicha, comendo pão, e o André rindo de mim, né? E eu falei, só pode comer um. Mas eu comi só um. Você comeu só um cachorro-quente? Só. Gente, palmas pra essa menina. Aí eu comi só um e fiquei assim, ai, eu queria comer mais, eu queria comer mais. Aí eu falei, não, peraí, é 15 minutos a vontade de comer. Vamos fazer uma água com gás. Aí isso que eu ia te falar, Polly, que eu usei muito a água com gás com limão. O final de semana inteiro. Gente, eu tomei um copo de refrigerante. Uau, parabéns. Um copo. Não, eu devo ter tomado mais, por quê? Porque a gente levou H2O. H2O também é mais leve, mas também é refri, né? Então, H2O eu tomei. Eu devo ter tomado um pouco mais, uns 2 ou 3 copos, mas o resto do final de semana todo foi água com gás e limão. É tanto que cada um de nós levou 3, 4 garrafas de água, a gente bebeu tudo. A água acabou e a cerveja de refrigerante sobrou. Então, assim, acabou que todo mundo tomou água com gás, e aí teve dia que eu fiz com limão, hortelã, eu levei hortelã e levei abacaxi também. Então, a gente fez água com gás saborizada e ficou muito gostoso, muito gostoso. Aí eu policiei na quantidade. No outro dia, a gente fez café da manhã, eu e a Bruna e o André, a gente comeu ovos, pão, mas com ovos mexidos. E eu comi um só também, eu estou policiando muito quantidade. E aí, água com gás o dia todo, aí almoço foi churrasco, aí, né? A gente procurou comer carne mais magra, a gente fez salada também. Então, assim, eu tentei não ficar estufada com as coisas, nem ficar beliscando o tempo inteiro. Como que foi para você comer devagar? Assim, tá sendo, por enquanto, tá sendo dolorida ainda. Vou confessar, porque tá sendo. Porque a gente está acostumado a comer com quantidade, você não está acostumado a comer com qualidade, né? A gente está sentado, igual aquele dia que a Conceição está falando da bala, você descascando a bala, eu já tinha chupado umas 10. O barulho da bala, só de ouvir o barulho da bala, não é? A boca enche d'água, e aí você descascando a bala, e eu falei, e você mandando comer, e eu estava comendo a maçã, né? E você mandando comendo devagar, e eu olhando para a maçã, e eu já tinha, né? No tempo normal, eu já teria detonado a maçã, e a maçã ficando preta no prato. Acabou, que deixa eu te contar, a gente acabou a aula, aí a maçã ficou preta no prato, eu não terminei de comer, porque passou o tempo. Mas na hora eu queria mastigar, né? Então, assim, no início está sendo um pouco difícil de não ficar mastigando, e outro defeito que eu tenho é quando eu estou fazendo a comida, eu tenho muita mania de beliscar. Porque às vezes não é só para beliscar, às vezes você vai provar. Mas você vai provar, você prova um pouco, aí quando é carne, você come um pedaço, quando é salada, você come, né? E aí, na hora do almoço, já era até para mim não almoçar, de tanto que eu belisquei. Né? Aí eu ainda vou sentar para almoçar, mas assim, a experiência foi porque eu voltei do sítio sem engordar nada. Eu tô pesando todos os dias, meu irmão tem balança, eu tô pesando todos os dias. E aí, assim,
Não perdi peso, mas eu também não ganhei. Eba, já é uma evolução. Não ganhei nada, nem no sítio. Aí, assim, sábado e domingo a gente nadou, né? Que já foi uma atividade que a gente já ficou um tempinho, né? Para lá e para cá. Na piscina foi muito bom. E aí eu comecei a caminhar na segunda. Com pouquinho tempo, eu caminhei uns 20 minutos. Na terça eu já aumentei o tempo, eu já fui uns 50 minutos. Uhum. E aí, hoje eu não fui. Hoje eu não fui, mas aí tem amanhã ainda e tem sábado, né? Que eu vou Eba. procurar fazer umas 3, 4 vezes por semana. Não voltei para academia ainda, Uhum. mas voltarei em breve. Uhum. Gente, eu vou enviar para vocês um vídeo do Drauzio Varela falando sobre atividade física. Ele fala que ninguém que fala que é bom fazer atividade física já acorda super motivado. Ele fala que as pessoas estão mentindo. Por quê? Não é do nosso hábito fazer atividade física. Você olha para uma girafa, por exemplo, ele fala: você não vê a girafa correndo o tempo todo? Ou a gente se movimenta para fugir de alguém, ou para sexo, ou para a gente fica parado. Né? Então, tem 3 motivos principais para a gente se movimentar. Se você está correndo perigo, você vai correr, você vai fugir. Se você está em busca de prazer, né, na relação sexual, você vai se movimentar, ou então você vai ficar ali tranquilo. Que a gente, aí ele explica, né, o quanto que o nosso cérebro, quando ele foi, o desenvolvimento do nosso cérebro, ele foi feito para ficar mais ali no repouso. E aí, a atividade física não é algo que a gente já nasce aprendendo a fazer atividade física. Uma criança pode nunca ter ninguém falado para ela que é para ela correr. Se ela se sentir em perigo, ela vai correr. É um instinto inato, né? Ali de sobrevivência, né? E aí a gente precisa se motivar, a gente precisa repetir o comportamento que no primeiro momento pode não ser prazeroso, mas você vai na academia pela vantagem, por o que aquilo pode causar e proporcionar para você, né? E na academia não é tão bom assim, muitas vezes. Por quê? Porque a gente chega lá, a gente fica comparando o nosso corpo, o nosso condicionamento físico com o de outras pessoas. Às vezes a gente fica com dúvida dos aparelhos, a gente tem que perguntar, tem que ter alguém ali ensinando, explicando. Tem uma série de distorções que passa na nossa cabeça que nos impede de ir na academia. E a gente esquece que a gente tem que olhar para nós. A gente tem que olhar para o nosso bem-estar. Eu estava escutando a Fernanda Landeiro, a minha professora de curso de obesidade e emagrecimento, e ela falando assim que qualquer fisioterapeuta ou médico que fala para o paciente não fazer atividade física é um profissional ruim, né? Porque a gente tem tantos benefícios com a atividade física. Se a gente for olhar a depressão, os nossos antidepressivos naturais, dopamina, serotonina, noradrenalina. Na atividade física, a gente regula esses 3 antidepressivos naturais, né? Muitos dos meus pacientes com depressão, quando tem pessoas que resistem até o último momento a tomar antidepressivo, a base é trabalhar com atividade física, porque você tem liberação, você tem regulação da noradrenalina, que é um hormônio relacionado ao estresse. Quando ele está alto demais, ele pode desenvolver depressão. Serotonina e dopamina está relacionada à motivação, ao bem-estar, à energia, tanto a bem-estar do corpo, dopamina, quanto bem-estar do cérebro, serotonina. Pessoas com nível de depressão com baixíssima serotonina têm exaustão mental, tem muito cansaço mental. Pessoas com depressão com baixíssimo nível de dopamina têm cansaço corporal, tem fadiga, tem falta de energia, não consegue fazer nada, não encontra motivação para fazer nada. E o nosso corpo libera esses hormônios, né, que a gente chama de neurotransmissores. O que é um neurotransmissor? É uma substância produzida pelo nosso cérebro que vai garantir o funcionamento cerebral. Por isso que é importante. Eu já comentei com vocês no início, eu acho que eu tenho diagnóstico de TDAH. Para mim, atividade física é essencial, porque melhora a minha cognição. Eu faço
indicação de atividade física para todos os meus pacientes que passam pelo processo de avaliação neuropsicológica comigo, que eu faço Alzheimer, TDAH, deficiência intelectual, autismo, depressão, ansiedade. A indicação de atividade física é a base, não tem assim, é inegociável para mim, tem que fazer. Tem alguns pacientes que eu vejo assim, que eles vêm para a sessão de terapia, não entram na atividade física, eu falo, olha, se você não fizer atividade física, eu não consigo te atender mais, não vou te atender. Por que é inegociável? Porque eu sei do resultado, eu sei dos benefícios, porque atividade física, gente, melhora a cognição, previne Alzheimer, previne Parkinson, previne diabetes, previne depressão, previne ansiedade. Por quê? Porque vai estimular o seu cérebro a produzir os hormônios naturais, sem você precisar de medicação. É claro, tem vários casos que o déficit ele é tão grande, principalmente em quadros de obesidade, que muitas vezes a gente precisa tomar um antidepressivo para controlar a depressão e a ansiedade, e então começar a perder peso. Então, o Tico até falou comigo, o Tico falou assim, olha, igual aquele dia que eu contei para vocês, né, que eu fui para academia, que a intenção era pegar a bicicleta e ir lá fazer alguma coisa e voltar. Aí eu contei para vocês que eu não dei conta de fazer nada, porque eu também fiquei pensando em voltar. Mas aí depois ele falou comigo, ele falou, Vanessa, seguinte, se você já fez a atividade na bicicleta e como está iniciando agora, não tem problema. O importante é fazer uma atividade todos os dias. Você foi lá de bicicleta e voltou, você já foi de bicicleta e voltou. Você fez a caminhada? Você fez. Você foi na academia? Você foi. Aí ele até falou comigo que quando eu tô indo na academia, ele não tá me pondo para morrer na esteira, ele prefere que eu faça a musculação. Aí ele falou assim, eu não vou pôr você para morrer na esteira e depois fazer a musculação, porque isso a gente faz com pessoas que não vão mais fazer, que não tem constância, por exemplo, ou que não tem tempo. Só vai na academia naquele dia ou 2 vezes por semana. Agora, ele falou, se você alternar e vier aqui, fizer a musculação e fizer a caminhada, é o ideal, porque aí ou você corre, ou você vai na academia, e um dia faz cada coisa, né? Um dia anda de bicicleta, um dia vai na musculação, um dia corre, um dia anda, um dia... e vai fazendo. Aí, eu falei, não, então beleza, ele facilitou para mim, né? Mas ótimo. Eu não nesse nível ainda. Vanessa, eu tenho uma sugestão para fazer para você e eu pensei muito, sabe? Com as suas falas que você já trouxe, com as anotações que eu já fiz, e eu queria ver como que seria isso para você. Como que seria para você treinar em uma outra academia que o Tico não estivesse? Que eu já sei, você já compartilhou que ele é um gatilho para você, principalmente na presença de outras pessoas. Por mais que ele possa te orientar, ele pode fazer a sua ficha, mas como que seria você estar num ambiente em que ele não estivesse, que os alunos que ele acompanha não estivessem? Então, eu estava fazendo isso, né? Há pouco tempo, estava dando até certo. E aí, ele me passou para até para um personal amigo dele que estava fazendo funcional aqui perto. E estava sendo ótimo. Só que aí ele trocou os dias de treinamento dele. E as academias aqui perto da minha casa não são boas. Sabe? Não são boas. E aí, como ele trocou o dia de treinamento dele, eu comecei a treinar com outra menina. E aí eu machuquei as costas. Eu já tenho um leve... tipo um desvio que eu tinha seio grande, tive que fazer mamoplastia, isso me atrapalhou, eu acho que tem a ver com o tamanho também, eu tive que fazer até fisioterapia em relação a isso, porque eu tenho que me adaptar muito às coisas, né? Porque tudo é fora do meu tamanho, né? Eu tenho 1,40 m. E aí eu comecei a treinar com esse rapaz, foi muito bom, mas aí na hora que eu fui treinar com a menina, que eu tive que trocar os dias, aí não deu muito certo. Aí por isso que eu comecei a ir lá, por causa dessa monitoração dele do treinamento, das coisas e tal. Mas até que eu não tô com problema com isso mais, não. O meu problema mais está sendo a constância mesmo. E depois que você me falou a questão da menina, né, para me deixar, né, a gente fazer outro pensamento, eu falei, eu vou deixar de preocupar com essas coisas. Aí eu tô vendo que o meu problema está sendo mais a constância mesmo, sabe? Igual ele falou. Se você não vai lá, faz a caminhada. Se você não faz a caminhada, você faz o step. Se você não faz o step, você faz a bicicleta. Então, assim, eu tenho opções para não ficar sem fazer atividade, né? Essa semana eu fiz 2 vezes, mas ainda tem amanhã
E sábado, ainda dá para fazer 4, né? Uhum. E aí eu tô tentando me policiar em relação a isso, porque eu voltei essa semana com esse pensamento. Eu falei, não, eu preciso me policiar mais em relação a isso. E assim, igual eu tô me policiando em relação à alimentação. Por exemplo, domingo a gente chegou do sítio e a gente trouxe coisas de lá, né? Igual veio o molho cachorro-quente. Aí ele passou na padaria, comprou pão quentinho, o pessoal comer cachorro-quente. Eu não comi. Olha, Eba, yes! Não comi. Eu Que comi ótimo, Vanessa. eles fizeram café, aí eu comi só uma casquinha do pão, tirei todo o miolo do pão, porque o pão estava quentinho, gente. Aí eu mastiguei a casquinha do pão devagar. Isso era umas 6 da tarde, eu acho. Aí, quando foi mais tarde, eu comi um omelete. Dá parabéns para mim. Parabéns para mim. arrasou. Sabe? Aí eu tô tentando me policiar em relação a isso. Aí eu preciso dessa determinação também para a atividade. Eu confesso. Mas assim, é igual eu falei, quando eu levanto de manhã, vontade a gente não tem, igual você está falando aí. Vontade, eu vou ali que eu vou me exercitar. Não, a gente não tem. É pensar mesmo, não, eu não tenho que negociar. E aí, o dia que eu fui fazer caminhada... Vanessa, cartão de enfrentamento. Eu não gosto, eu não quero ir, mas eu não vou porque eu gosto, eu vou porque eu preciso. E aí, na hora que eu fui na caminhada, que eu fui meditando e tal, aí que eu voltei, eu falei, nossa, foi muito bom ter ido, porque o corpo libera, né? Aquelas substâncias, e assim, foi muito bom. E aí o negócio é ir, é não pensar muito, né? Não, eu vou e pronto. E aí eu tenho que começar essa constância, sabe? E aí eu preciso voltar para academia, né, gente? Porque E olha o que você está falando, você já sabe que a sensação do pós-treino é boa. é boa. Então você vai por aquela sensação. Só, olha, no momento eu tô com preguiça, eu tô cansada, eu não quero ir, mas eu sei que se eu for, eu vou me sentir Vai ser melhor. bom, né? Você queria falar algo, Polly? Quero. Então, o que eu sempre falo também aqui no consultório, gente, é a gente se identificar em alguma atividade física. Porque às vezes a gente fica insistindo, por exemplo, na musculação, mas não é uma coisa que, entendeu? Igual eu passei por várias modalidades até eu me encontrar no CrossFit. E agora eu tô fazendo kickbox também, que eu estou amando. Então, assim, musculação não é uma coisa que eu tenho constância mesmo. Já no CrossFit é diferente, entendeu? Então, assim, buscar, né, encontrar o que te faz bem mesmo, que você sente mais à vontade, o que você gosta na atividade física, entendeu? Para também não ser algo, né, maçante aí. Eu sempre falo isso em consultório. Passar por modalidades até a gente achar uma que, nossa, eu gostei muito, eu quero O funcional que eu estava fazendo, que eu falei para vocês agora, eu estava gostando muito. Porque cada dia que eu chegava lá, ele dava um treinamento diferente. Então, tinha o treinamento de segunda, quarta e sexta, como se fosse ficha, mas acabava que a gente não guardava, porque como ele fazia o exercício com várias pessoas, você ia mudando o exercício, não era como se não fosse o mesmo, né? Não ficava monótono, né? Era muito legal. Aí estava dando bem certo, sabe? Mas como eu não fiz com acompanhamento de nutricionista, e eu até falei com o Tico, eu falei, Tico, eu tô precisando desse acompanhamento, porque, igual a gente falou, a gente sabe o que a gente tem que diminuir e tudo, mas não estava comendo certinho, né? Aí eu acabei não perdendo muito peso também. Eu perdi 2 quilos e não perdi mais nada. Gente, eu continuo com peso de 8 meses de gravidez. Mas A pelo nossa menos meta é te ajudar a reduzir, viu? pelo menos eu não ganhei mais peso, né? Mas eu continuo com esse peso. E esses dias eu até fiquei com medo de estar grávida de novo, eu até fiz exame. Aí eu falei, Tico do céu, se eu estiver grávida, como é que vai ser? Eu tô no desafio, como é que vai ser? Aí ele falou, o que Você vai tem? continuar no desafio Desafio, e grávida. as meninas vão te orientar. Eu falei, Uhum. vai ser até bom, né? Uhum. Mas aí eu não tô. Isso também estava me preocupando um pouco, sabe? Porque, assim, eu estava me sentindo diferente e, assim, cansada demais, e aí o ciclo mudou, teve alteração, atraso. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa com o meu organismo, deve ser isso, mas não é. Uhum. E aí, agora, né,
começar a constância aí, de continuar com essa alimentação um pouco melhorada. Ainda tem algumas coisas para melhorar. Hoje, por exemplo, eu comi fritura. Tinha muito tempo que eu não comia fritura. Aí hoje eu fiz peixe frito. Pessoal, aí a fritura eu vejo que a gente come um pouquinho mais, né? Porque eu acho que é porque é uma coisa que eu fico sem, e aí no dia que tem, você fica meio empolgado, né? Fico um pouco empolgado. Mas eu tô monitorando bem prato, quantidade, esse soltar o talher, que a Conceição comentou, a mastigação. E passar a dieta vai ser importante, porque a gente já vai ter a alimentação planejada. Quando a gente fica pensando, chega em casa, não, o que eu vou comer hoje? O que eu vou fazer? Você vai para aquilo que é mais rápido, e geralmente são alimentos hipercalóricos. Quando você já tem um planejamento, você sabe o que você vai ter que comer. Isso é importante. Pois é, Uma outra dica, quando vocês estiverem para chegar em casa, que vocês estiverem com muita fome, com fome de leão, nossa, chegar lá em casa e devorar a primeira coisa que tiver, não vá direto para a cozinha. Se você chega em casa com fome, não vai para a cozinha. Toma seu banho primeiro, ou troca de roupa, lava as mãos, liga um pouco a TV, fica ali uns 5 minutinhos se distraindo, para depois você comer. Porque a gente vai se alimentar devagar e a gente vai se alimentar sentada. Quando a gente chega com muita fome, a tendência é o nosso cérebro levar a gente para a fonte que tem energia. O que tem energia? Carboidrato, massa, açúcar, doce, né? Então, quando você se distrai um pouco, você pensa um pouco, peraí, eu estou com fome, mas eu não vou morrer de fome, eu não vou morrer aqui agora só porque eu estou com fome. É só uma sensação desconfortável, é ruim, eu sei, mas é só uma sensação desagradável, que eu posso passar por ela. E aí você volta para o seu eixo. Semana passada, eu tive uma experiência assim, tem um churrasquinho aqui em frente ao consultório. Eu saí, estava cheirando, e aí eu venho de um padrão alimentar, principalmente há anos atrás, na época do vestibular, que era muito corrido para mim, eu comia em pé, né, andando, porque eu tinha que sair do vestibular, tinha que ir trabalhar, então, um padrão péssimo de alimentação. Mesmo tendo feito uma reeducação alimentar, até hoje eu tenho os resquícios disso. Eu fui no churrasquinho, comprei o churrasquinho, me deu vontade de comer dirigindo, e eu sei que não pode. Não, eu vou resistir. Eu coloquei o churrasquinho no banco do carro, coloquei na sacolinha. Não, eu vou comer lá em casa. Por quê? Porque eu quero comer sentada. Não é ideal comer dirigindo. Foi mais saboroso, né? Porque se eu estivesse comendo dirigindo, eu não ia sentir. Eu tô preocupada com a direção, tô vendo isso e aquilo, eu não tô prestando atenção no sabor. Foi mais saboroso chegar em casa à noite com um churrasquinho, colocar no prato, sentar, deliciar cada pedaço. Valeu a pena esperar. Polly, você quer falar algo? Que aí a gente vai precisar fechar. Eu tô com uma dúvida com a Polly. Posso perguntar? Pergunte. É porque quando eu tô com essa fome de leão, assim, eu tô indo no ovo. E eu queria saber como que eu vou saber quantidade, essas coisas. Por quê? Eu tô assim, quando eu tô com muita fome, vamos supor, se é à tarde ou se é à noite, eu tô com muita fome, muita, né, assim, querendo um negócio igual, né? A alimentação às vezes não tá planejada. Aí eu tô indo no ovo e faço um omelete. Quando é à noite, no horário de janta, eu como com salada ou legumes ou verduras, isso. Agora, quando não é... Quer falar oi? Oi. Oi. Tem que tomar cuidado, tá bom? Aí, eu tô indo no ovo, aí eu queria saber isso, Polly, se não tem problema. Então, não tem problema comer o ovo, mas o ideal é não ficar longos períodos sem se alimentar, porque a tendência, igual a Débora falou mesmo, a tendência quando você for se alimentar, vocês vão querer o quê? Não vão querer um prato de salada, vão querer carboidrato simples. Então, assim, pode falar. Não é longo período, não. É assim, tipo assim, tomei café da tarde, aí no horário de janta, aí, vamos supor, não tem alguma coisa pronta, aí, vamos supor, então quando eu chego da academia, aí não tem coisa pronta, aí eu vou no omelete, é assim, não é, normalmente eu não fico muito tempo sem comer não, porque eu tô em casa, né? Ah, ótimo. Não, ótimo, pode para omelete sim, uma ótima opção. Mas o que você está comendo nesse lanche da tarde? Então, essa semana a gente comeu mais tapioca. Com que? Aí eu
com queijo e um ovo também. Aí, menorzinha, para mim, eu faço ela menorzinha, pro Tico eu faço ela grandona, né? Aí a minha eu coloco, aí dá mais ou menos umas 5 colheres. Uhum. Aí, às vezes, eu coloco uma fatia de queijo e coloco um ovo. E aí, teve algumas vezes que a gente comeu com banana e pasta de amendoim, mas eu acho que a pasta de amendoim, para mim, não é legal. Pro Tico já é, né? Para mim, não. Tá. Aqui, acrescenta nessa tapioca uma colher de chia. Oi? Uhum. Ah, eu até tenho aqui. Adiciona nessa tapioca e me conta como que vai ser. Se vai chegar no período da noite, você vai ficar com essa fome ainda. Mas tenta incluir aí uma colherzinha de chia. Junto aí, ou na massa da tapioca, ou nos ovos mexidos. E coloca dentro dessa tapioca. Entendi. Hoje à tarde eu comi um pão integral, só uma fatia, com pasta de amendoim. Mas a pasta de amendoim eu tô tentando evitar. Mas assim, quando o Tico compra, gente, é muito difícil de evitar. E toma cuidado com a pasta de amendoim. Ela é muito gordurosa, né, Paula? Muito calórica, então assim, tem que ser em quantidades ideais, horários ideais. E assim, tomar muito cuidado com a lista de ingredientes da parte de amendoim. Tem que ser só amendoim. Entendi. Não pode ter aditivo de açúcar, corantes. Então, assim, tem que tomar cuidado. Lá daqui de casa eu acho que até com cacau e avelã e adoçante. Adoçante natural, né? Não sei. Eu vou ter que pegar o rótulo para me olhar. Eu vou olhar e mando no grupo depois. Beleza. Envia o rótulo para a Poli. Me envia lá pra gente dar uma analisada. Mas, assim, tomar muito cuidado. A parte de amendoim tem que tomar cuidado mesmo, porque ela é muito calórica, gente. Muito calórica. Às vezes a gente acha que tá inserindo algo que é saudável e tal, mas a gente tá inserindo num momento que não é tão legal, entendeu? Para o nosso corpo estar absorvendo. Tá? Tá bom. Uhum. Poli, sobre a dieta, né? O que você acha de semana a gente dar mais um tempo para o grupo seguir um pouco mais com a apostila e preencher, até vocês que estão vendo a aula gravada, quem não preencheu todos os dias, até o dia 6, preenche, para a semana que vem a Poliana vir e passar a dieta para vocês. O que você acha melhor, Poli? Ou você passa durante a semana? Não, eu acho melhor. E aí, o pessoal mandar pra gente, Débora, o que você acha? Mandar pra gente esse recordatório, né? Esse diário alimentar, pra gente também conseguir fazer uma adequação dentro do que vocês já fazem habitualmente. Maravilha, pessoal. Então, todo mundo do grupo envia para mim e para a Poliana o registro do diário alimentar da semana para a Poliana adequar na dieta que ela vai passar para vocês. Combinado? Combinado. Tá bom. Gente, podemos encerrar aqui? Podemos. Vamos tirar uma foto e mandar lá no grupo? Vamos. Quem não veio, perdeu. Foi ótimo, não foi? Foi mesmo. Peraí, deixa eu tirar, que eu já vou tirar e mandar direto lá no grupo. Peraí. 1, 2, 3 e... Ai, ficamos lindas, maravilhosas. A garrafa Pessoal, do Tico. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Eba, parabéns. Desculpas não queimam calorias. É a garrafa do Tico, tá? Adorei. Tira uma foto dessa garrafinha e coloca lá no grupo, por favor, Vanessa. Ele colocou na geladeira para mim. Ótimo. Muito bom. Gente, até semana que vem. Boa noite. Tchau, gente. Beijo. Com Deus. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.